Senhoras, simplesmente a minha mãe trouxe um monte de livro lá do Brasil pra mim que eu pedi. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi pra ela trazer dessa vez. Esse aqui é o Catecismo do Centro Dom Bosco para as crianças. Ainda é um pouco cedo pra fazer com a Olivia. Provavelmente eu só vou conseguir fazer ano que vem. Mas eu já pedi pra ela trazer porque eu não sei quando que eu conseguiria comprar de novo. E é um livro, assim, fantástico pra gente fazer catequese em casa. É realmente um catecismo bem completo para as crianças, tá vendo? Tem as perguntas, as respostas, isso aqui, gente, olha, só isso aqui dá uma conversa enorme com a criança, então é um livro super completo, fala de tudo um pouco, histórias da Bíblia, a vida de Jesus, sobre os santos anjos, e eu tô muito animada para começar a catequese da Olivia, mesmo sabendo que vai ser só ano que vem. Esse ano tem um outro plano de catequese com ela, que depois no futuro eu partilho com vocês, se vocês quiserem saber, tá bom? Mas eu pretendo começar uma outra catequese com ela esse ano, uma catequese mais simples, para a idade dela mesma. E ainda falando em catequese, eu pedi pra minha mãe trazer esses 3 livrinhos aqui. Eu já tenho alguns livrinhos dessa coleção da Alice no País da Bíblia, e eles são tão lindos, gente, porque são todas histórias rimadas. Olha, e conta pequenas histórias da Bíblia. E eu tô sentindo que falta isso na nossa biblioteca. Agora eu já tenho vários livros infantis bem legais, mas faltam histórias bíblicas, faltam histórias sobre a nossa fé. Então esse aqui, por exemplo, da Páscoa, eu vou começar a ler desde já, durante toda a quaresma, agora para elas entenderem o que vai acontecer na Páscoa. São tão lindos esses livrinhos, gente. Agora no total, acho que a gente já tem 5 da coleção, ainda faltam outros, e eu quero completar essa coleção todinha, porque ela é maravilhosa. Agora, tem alguns livros, como esse aqui, esse de Shakespeare contado às crianças, esse aqui da Idade de Ouro, Contos de Andersen, esse é o volume 1, eu já tenho o volume 2 aqui em casa. Ai, gente, esse livro é maravilhoso, Genoveva de Brabante. Todos esses livros aqui são livros do antigo clubinho literário, então não existe mais para vender, né, esses livros do clubinho. O clubinho encerrou as atividades, infelizmente, com muita tristeza, eu digo isso para vocês, porque são livros fantásticos, e isso aqui é literatura maravilhosa para as nossas crianças. No momento, as meninas são muito pequeninas para lerem essas histórias, mas eu vou ler, porque eu também quero ler esses livros, e no futuro esses livros vão ser delas. São livros maravilhosos. E aí, gente, eu pedi pra minha mãe trazer mais um livro do C.S. Lewis, porque eu tenho só um, e eu gosto tanto daquele livro. Eu tenho o Cristianismo Puro e Simples, que eu quero ler mais dele. E esse aqui, gente, é uma pedrada, né? Santo Agostinho é pedrada. Vem 2 aqui, ó, das Confissões. E esse box aqui, na verdade, eu já tinha comprado há mais de 2 anos. Minha mãe que trouxe agora pra mim, mas tava lá no Brasil. Esse box eu comprei faz bastante tempo. E o tanto que eu tô feliz que esse box chegou aqui pra mim, gente. Eu tô esperando há tanto tempo esse box chegar. Eu quero ler logo, em breve. Porque Santo Agostinho é Santo Agostinho, né? Não tem nem o que dizer. Ah, e antes que eu esqueça, eu também pedi esses 2 aqui pras meninas. Esse aqui especialmente, porque a gente tá falando sobre desfraude aqui em casa. Vou começar o desfraude em breve, da Olivia. E aqui em Portugal, gente, é pipo e não pipe. Então, sempre que eu falar desses livros, eu vou falar pipo e pose. Mas, enfim, esse aqui veio do Brasil. E esse também, porque aqui em Portugal não tem essas 2 edições. Algumas adaptações eu vou ter que fazer, por exemplo, aqui não é patinete, é trotinete. E tem outras palavras que eu vejo aqui que eu vou ter que dar uma leve alterada, que eu falo com o português do Brasil, com a minha filha e meu marido também. Mas eu acho importante algumas palavras elas aprenderem no português de Portugal. Primeiro, porque elas são portuguesas, e segundo, porque elas vão conviver com crianças portuguesas. Então, algumas palavras eu acho importante que elas já se acostumem com o significado daqui, para uma criança não chegar para elas, chamar isso aqui de trotinete e elas não saberem que é um trotinete, entendeu? Inclusive, senhoras, lá no Instagram, uma de vocês me mandou uma mensagem falando que seria legal eu ler mais histórias em voz alta, né? Fazer leitura em voz alta em vídeos, para vocês conhecerem os livros, ou para verem mesmo as histórias, né? Com as crianças, enfim. Eu pensei em pegar, sei lá, um livro por vez, fazer um vídeo só sobre ele, sabe? Lendo a história, mostrando a história, fazendo a leitura. O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Pensei em fazer isso com os livros infantis aqui da nossa biblioteca. Vocês querem? Me contem aqui nos comentários para eu saber se é um conteúdo que vale a pena, que vocês querem assistir. Porque aí eu posso trazer 2 vídeos por mês, ou então 1 por semana posso tentar fazer, mas trazendo mesmo um livro por vez, sabe? A leitura em voz alta de um livro, para vocês conhecerem a história, também saber se vale a pena comprar, e quem sabe até mostrar para as crianças de vocês, caso vocês não tenham o livro em casa. Me digam se é uma ideia boa.
Já fazem quase 10 anos desde que eu vim para Portugal pela primeira vez e fazem quase 7 anos que eu moro aqui. Quando eu vim para Portugal, há quase 10 anos atrás, eu vim por um intercâmbio da faculdade, eu vim para passar 6 meses. E antes de vir para Portugal, eu não tinha ideia nenhuma de como era o país, eu não fazia ideia do que encontrar, eu não tinha expectativa nenhuma. E eu acabei me surpreendendo muito. A coisa que mais me surpreendeu foi o estilo de vida português. E essa foi a razão pela qual eu decidi que eu queria morar aqui em Portugal. Tudo que eu vou falar a partir de agora é a minha experiência, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu vivi as situações. É a minha experiência colocada em um vídeo para você que está assistindo. O que não falta são vídeos na internet de pessoas que moram em Portugal dando o seu testemunho, e esse é o meu. Se você mora aqui, você tem uma visão diferente das coisas, tudo bem, isso faz parte, mas tudo que eu vou falar aqui é referente ao que eu vejo, o que eu percebo e o que eu sinto morando aqui nesses 6 anos e conhecendo o país já há quase 10. Eu morava em Santa Catarina, lá no Brasil, um estado muito bom para se morar, então eu nunca me imaginei morando em outro lugar. Eu sempre quis viajar, mas não imaginava que eu iria morar em outro lugar. Mas quando eu vim para cá pela primeira vez, a coisa que mais me surpreendeu foi o silêncio e a segurança. Não existe sensação melhor do que você poder andar nas ruas com o seu celular na mão, com qualquer coisa que seja, um relógio, uma bolsa, sem se preocupar com o que vai acontecer. Esse foi meu maior choque no começo. Eu nunca tinha sentido isso antes, andar na rua, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. E eu entendo que na capital aqui de Portugal, ou em cidades muito grandes, muito agitadas de madrugada, essa segurança talvez não seja a mesma. Isso foi o que mais impactou, a segurança e o silêncio, a calma, a tranquilidade e o jeito de levar a vida. Mas agora voltando para a parte de quando eu vim morar aqui, eu já conhecia um pouco dessa parte do estilo de vida e de como que as pessoas costumavam levar os seus dias, então foi muito fácil para mim me adaptar, porque eu já sabia o que esperar. Aqui também trabalha-se muito, assim como no Brasil, mas o estilo de vida é um pouco diferente, é um pouco mais tranquilo. As pessoas aqui se reúnem muito para conversar, simplesmente para sentar numa esplanada, para tomar um café, um português na média. Ele trabalha horários razoáveis, ele tem uma qualidade de vida muito maior do que a gente tem lá no Brasil. E eu lembro que isso me impactou muito, porque aqui existe muita cultura e programas culturais, então você sempre tem alguma coisa para fazer e algo em segurança, que você não precisa se preocupar com quem vai estar lá, se o local vai ser seguro, então a qualidade de vida por si só já aumenta. Então a minha adaptação cultural foi muito suave nesse sentido, porque eu já sabia o que esperar. O português tem um jeito muito direto de falar, e eles são assim com eles mesmos, mas alguns deles acabam passando um pouquinho do ponto nesse jeito de ser direto. Eu já fui tratada de maneira grosseira muitas vezes, mas eu sei que para eles não estão sendo grosseiros. Para eles estão sendo apenas diretos. Mas esse é um choque cultural bastante grande, porque o português ele fala realmente de uma maneira mais séria, mais curta e grossa, digamos assim, e no Brasil a gente não tá acostumado. Os portugueses, ao mesmo tempo que eles sabem ser muito duros, eles também sabem ser muito amigáveis. E o jeito como eles falam, eu lembro que no começo, quando eu vim pra cá, lá no comecinho, eu tinha muita dificuldade de entender, mas hoje em dia isso já tá super tranquilo, eu já entendo tudo e até troco algumas palavras pra adaptar com aqui, como por exemplo, casa de banho, telemóvel, autocarro, comboio, coisas que a gente fala no dia a dia, a gente deixa de falar como falava no Brasil, porque senão as pessoas não entendem e também porque a gente pega o hábito. Então essa é uma outra adaptação cultural que a gente faz, que é o idioma. O custo de vida aqui em Portugal nesses anos mudou muito, os preços subiram muito e principalmente depois da guerra também. Então, hoje em dia, a realidade de Portugal não é a mesma de alguns anos atrás. Não é tão barato morar aqui mais. Claro que isso sempre vai depender do quanto que você ganha, né? O seu salário que diz o que é caro e o que é barato, basicamente. Portugal não é mais um país tão acessível, tão em conta como era antigamente. Se você for fazer comparação de preços com o Brasil, tudo bem, aqui ainda pode ser mais barato. Mas em retrospectiva, com os preços de alguns aninhos atrás, Portugal encareceu muito, principalmente a moradia. A moradia em Portugal atualmente é caríssima, além de não ser tão fácil de conseguir uma casa. Uma coisa que eu sempre gostei aqui em Portugal nesses anos todos foi o sistema de transporte público. Em 6 anos que nós moramos aqui, faz apenas 4, quase 5 meses que a gente tem um carro. E antes de nós termos nossas filhas, então era uma maravilha, era super fácil. A gente nem pensava em ter carro tão cedo, porque a gente fazia tudo por transporte. O transporte público em Portugal funciona, é muito bom, principalmente nas grandes cidades.
Funciona muito bem, você tem muitas opções. Sobre compra de carro aqui em Portugal, a minha experiência para contar para vocês é a única que eu tenho, que eu comprei um carro há 4 meses atrás com meu marido. A gente comprou um carro bem velhinho, só para ele poder ir pro trabalho e voltar. Claro que agora a gente faz as coisas em família também nesse carro, mas a intenção nossa era só um carro baratinho para quebrar o galho no dia a dia com as crianças, para levar no médico, para ele ir pro trabalho e coisas assim mais rotineiras. Então a gente comprou um carro bem velhinho, mas um carro muito bom, e a gente pagou 1.000 euros nesse carro. E eu falo isso para você ter uma noção do poder de compra em Portugal. 1.000 euros é basicamente um salário. Então, se você fazer em comparação, né, quantos salários você precisaria para comprar um carro velhinho, mas bom, inteiro no Brasil, e quantos salários você precisa aqui em Portugal para comprar um carro bom e velhinho, né, em condições? Apenas um. Então, essa é a grande diferença, que para mim é uma grande vantagem morar aqui também. O nosso poder de compra é maior, mesmo não tendo muitos recursos. Se você não tiver muitos recursos financeiros, ainda assim você consegue ter uma vida mais confortável do que não tendo recursos financeiros no Brasil. O sistema de saúde aqui em Portugal já é um assunto mais complexo, varia muito de experiência para experiência. A minha experiência com o sistema de saúde antes de ter filhos, todas as vezes eu me dirigi à urgência do hospital, que é bem demorada. O hospital público, eu acho que a realidade é meio parecida assim em qualquer lugar. Eu sei que depende de médico para médico. Meu marido tem outra experiência, todas as vezes que ele precisou ser atendido no sistema público, ele foi muito bem atendido, com médicos muito atenciosos e excelentes. Eu já não tive essa sorte. Agora, a minha experiência com o sistema de saúde grávida aqui em Portugal é completamente diferente. Quando você está grávida aqui em Portugal, tudo é gratuito. E além de ser tudo gratuito, você tem prioridade em tudo quanto for atendimento médico. Então, qualquer problema que você venha ter estando grávida, você resolve muito mais fácil, porque você tem a prioridade por causa da gravidez. Isso se você tiver o número de utente português. Se você tiver o número de saúde, vindo como imigrante, sem nenhum número de saúde, vai ser completamente diferente. Você não vai conseguir ser atendida. Nem sempre pode ser fácil você conseguir arranjar uma consulta pelo médico que está com a agenda cheia, mas tudo se faz, tudo se resolve. Você tendo esse número de utente, você consegue fazer tudo gratuito. Foi exatamente isso que eu fiz nas minhas 2 gestações. Em uma gestação eu fui acompanhada pelo meu médico de família no centro de saúde, e na minha outra gestação eu fui acompanhada pelo hospital, porque era uma gestação de risco. E das 2 vezes eu não gastei 1 cêntimo, e além de tudo as grávidas ainda recebem um abono aqui, consoante ao valor que a sua família recebe por mês, né, o salário dos 2 juntos, ou se é um só, você recebe um abono. Você tem direito a um abono que te ajuda a comprar coisas pro bebê, e o valor depende de cada um, varia aí entre 80 euros até 190, 200 euros, se eu não me engano, por mês. Mas isso vocês sempre podem ver no site da Segurança Social daqui de Portugal. O clima aqui em Portugal é diferente do Brasil, porque na maior parte do Brasil é calor o tempo todo. Então aqui não é assim, né? Nós temos o inverno, nós temos o outono, nós temos a primavera em que faz frio. O inverno costuma ser bem chato porque chove muito. No geral, Portugal é um país que tem bastante sol comparado com os outros da Europa. Mas ainda assim, se você está acostumado com um clima de só calor, só sol, você vai sentir o impacto dessa diferença. Mas o verão aqui em Portugal, em compensação, é super calor, as pessoas aproveitam muito a praia e é uma delícia ficar aqui no verão. Fora que no inverno você passa muito mais tempo dentro de casa, e no verão é o contrário, você quase não para em casa. E agora eu queria trazer para vocês um pouco dos pontos positivos nesses 6 anos de Portugal, que eu vejo que foram assim os mais definitivos para me fazer querer continuar morando aqui. O primeiro ponto positivo, sem dúvida, é a segurança. Eu sou mãe de 2 meninas. Portugal é considerado um dos países mais seguros do mundo. E eu não consigo me imaginar saindo no Brasil com as minhas 2 pequenas sozinha durante o dia, passeando sozinha com elas assim, sem medo, com a maior tranquilidade. Eu não consigo imaginar, isso nem passa pela minha cabeça. E aqui em Portugal isso é uma coisa que eu faço. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu tenho essa liberdade de sair sozinha com as minhas filhas. Criminalidade existe em qualquer lugar do mundo. A gente não tá salvo de nada. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não tô imune de nada por estar em Portugal, mas eu tenho menos chances estando aqui do que no Brasil. E outro ponto positivo é justamente isso. Aqui em Portugal você tem muita coisa para fazer e você se sente livre para fazê-las. E isso, gente, não tem preço que paga. Outro ponto positivo aqui de Portugal, eu acho sinceramente que são as amizades, principalmente as amizades com os brasileiros, porque quem vem pra cá, que é brasileiro, né, geralmente vem e não tem
Ninguém. E basicamente estamos todos no mesmo barco. Eu fiz amizades aqui, gente, que são amizades tão fortes e tão sólidas. Como você não tem família, como você não tem rede de apoio nenhuma, você e outras pessoas que estão na mesma situação acabam criando ali um mini núcleo familiar e as amizades são muito mais sólidas. Isso é uma coisa que eu amo aqui, os amigos que eu fiz. E outro ponto positivo aqui de Portugal que eu gosto muito é que as pessoas não se importam com a sua aparência, né? Em várias situações as pessoas se preocupam muito com que marca de roupa que elas estão usando, qual é o tipo de roupa que elas vão usar, e se o cabelo tá isso, e se a bolsa é de alguma marca X. Essa é uma preocupação frequente que eu observava lá no Brasil. E aqui, gente, não tem isso. Claro que você sempre vai encontrar pessoas que gostam de marca e que gostam de se vestir de marca, e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas a pressão social que você sente aqui sobre a sua aparência é muito menor. No geral, as pessoas têm um estilo muito mais simples, porém elegante, mas simples. Elas simplesmente se vestem de maneira confortável, bonita, arrumadinha, e é isso aí. Também com festas de aniversário. No Brasil você tem que fazer uma grande festa de aniversário, uma grande estrutura, uma coisa toda. E há quem faça isso aqui em Portugal e tudo bem também, né? Mas aqui você não tem essa sensação de obrigação. A maioria das festas de aniversário são em parques. Só vai mesmo para se reunir, para conversar, para comemorar. Leva um bolinho, salgadinhos e tá feito. Tem muito menos pressão social que envolve dinheiro. E com os carros também é assim. A quantidade de carro velhinho que vocês veem na rua, gente, é enorme. Claro que você pode ter o sonho, eu tenho o sonho de ter um carro X, mas não é uma coisa determinante na sua vida. E eu sinto que no Brasil a sensação é um pouquinho diferente. E se você tá pensando em vir para Portugal, eu vou encerrar esse vídeo te dando um conselho. Tira da sua cabeça ilusões, expectativas, sonhos muito grandes, que dificilmente vai ser assim. A verdade é que, como em qualquer lugar, você vai precisar trabalhar muito. É uma vida normal, como qualquer outra. A diferença é que você vai estar num país mais seguro, você vai estar num país mais tranquilo, com poder de compra maior, com uma cultura mais palpável. E se tudo isso for importante para você, já vale a pena a luta. Mas saiba que vai ter luta, vai ter dificuldades. Mas se for o que você realmente quer, depois de algum tempo, você vai encontrar também a sua tranquilidade, o seu sossego e a sua vitória por estar aqui. Eu tentei contar de forma bem resumida a minha experiência nesses últimos anos morando em Portugal, mas se eu não falei sobre alguma coisa que você queria muito saber, pergunta aqui nos comentários que eu te respondo com certeza. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!